Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira. A seleção já está no Catar, foi a última seleção a chegar no Catar para disputar a Copa do Mundo. Eu espero que os últimos serão os primeiros aí, né, a vencer, né? Eu espero que o Brasil vença essa Copa do Mundo e seja o número 1, né, e trazer o Hexa para o Brasil. Para mim, a seleção brasileira está muito preparada para esse título e bora acompanhar, galera, aqui no Sport Center a chegada da seleção brasileira no Catar. A torcida fez festa para comemorar junto com os jogadores, todo mundo todo vestidinho, todo mundo muito bem arrumado, né, para chegar no Catar. No Catar cada jogador vai ter o seu quarto separado, né, coisa muito boa, né? Não vai ter aquele negócio de igual nos últimos anos, jogador junto, é todo mundo separado. E isso daí é muito bom. E bora acompanhar aqui no Sport Center a seleção brasileira. Não esquece, galera, deixe seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ativando o sininho das notificações, você não vai perder nenhuma novidade aqui do nosso canal. E bora lá acompanhar mais um vídeo aqui no canal. A Itália e chegando ao palco da Copa ao Catar. Olha aí. Olá, boa noite, companheiros do Sport Center. A seleção brasileira então já se despediu aqui da Itália, partiu de Turim. Todo mundo muito chique, com o terno bonito, né, de azul ali com cachecol também, símbolo da CBF. Os jogadores tiveram uma folga nessa sexta-feira à noite, ainda aqui em Turim, depois se reapresentaram ao hotel da Juventus, ali no complexo do time onde eles ficaram essa semana. E aí foram para o pequeno aeroporto, um pouco privado, né, ali um terminal especial para a seleção brasileira, mas teve um certo atraso do voo, 1h15 de atraso antes deles poderem decolar. Mas tudo certo, foi uma semana proveitosa, você acha, aqui para o Tite, Pedro? Acho que sim, João. Tudo bem? Boa noite a você, ao fã de esporte ligado com a gente mais uma vez no Sport Center, como foi ao longo de toda essa semana de preparação aqui em Turim. Acho que a primeira grande boa notícia diante de tudo que a gente tem visto na Copa é uma semana sem lesionados. A seleção decola sem lesionados, 26 que se apresentaram aqui viajam para a Copa no Catar. E também uma semana onde a gente conseguiu colocar em prática aquilo que queria, né? 5 treinamentos, ajustou ali sua base tática, ainda dependendo, definir um nome ou outro para a estreia, que ainda faltam 4 dias na quinta-feira, tá tudo certo, 5 dias. Mas acho que foi uma semana muito proveitosa. O Tite queria paz. E foi assim, com uma certa paz, hoje a saída, 100, 150 torcedores ali demonstrando apoio na porta do hotel. Depois uma decolagem tranquila no terminal privado aqui de Turim. E daqui a pouco já pousando lá em Doha para um trabalho complementar de domingo, segunda, terça e quarta-feira de muito treino, porque na quinta a estreia contra a Sérvia. A gente fecha a nossa participação por aqui, nossa missão por aqui, encaminhamos a seleção até a pista, você lá flagrando muito bem a decolagem, avião subindo. E eu quero saber se esse avião já pousou lá em Doha. Conta pra gente, pro fã de esporte aqui no Sport Center, Eduardo de Menezes, o homem da porta do hotel, do povo. Quero saber se a seleção já chegou por aí, Edu. Olá, Pedro Ivo, um abraço para você, para toda a nossa equipe que acompanhou a seleção brasileira aí em Turim. Porque aqui em Doha, no Catar, o Brasil chegou dessa maneira, recebendo esse calor humano. Cerca de 800 torcedores estavam aqui para acompanhar o desembarque da seleção brasileira, a chegada ao seu hotel aqui em Doha, no Catar, para a disputa de mais uma Copa do Mundo. O Hotel West em Doha recebeu este apoio dos torcedores e os atletas chegaram com muita tranquilidade, desembarcaram até num local distante dos torcedores e também da imprensa, mas chegaram para o hotel que é um dos mais luxuosos aqui da região. Ele tem, por exemplo, 264 suítes, 200 reservadas para a seleção brasileira, diárias que chegam até a R$14.000. Cada jogador vai ter o seu apartamento, o seu quarto aqui para a disputa da Copa do Mundo. Se os jogadores desembarcaram lá distante da gente, os torcedores estavam aqui, ó, bem atrás. E claro que nós conversamos com eles a respeito desta ansiedade para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Tudo que a gente estava esperando, eles chegarem para a gente compartilhar esse momento tão importante. Chegou, já sabe, é festa da cidade, o país está em festa. Porque a despesa é muito alta para vir aqui acompanhar o Brasil, mas vamos fazer o quê? Eu quero que eles dêem recompensa nossa em campo, dando título para nós. Alô, Lemar, só 2 teu, hein? Vini, pega ele, moleque, é o Flamengo que tu tá representando. Pelas últimas Copas, o Brasil tá muito melhor, tá mais tranquilo, tá sossegado, cabeça erguida, o Brasil vai ser ex-campeão. Brasil, olê, olê, olê!
Bom, e neste domingo a agenda da seleção brasileira reserva um espaço para o treinamento, o primeiro aqui em Doha, no Catar. E a expectativa é até de uma zona mista, entrevista dos jogadores aqui no território da disputa para a Copa do Mundo. Legal, o Eduardo de Menezes trazendo aí a chegada da seleção brasileira no Catar. Um clima de festa, né? E aqui no Sport Center estou também com uma seleção. Vitor Birner, Diego Lugano e Rafael Prats, para a gente conversar muito de Copa do Mundo, de seleção brasileira e dessa chegada, um clima de euforia, pelo menos da torcida, óbvio, né? Nessa chegada da seleção ao Catar. Boa noite, Birner, tudo bem? Tudo bem, Abel. Boa noite a você, a Rafael Prates, ao Lugano aqui, selecionável aqui só ele, né? Semifinalista de Copa do Mundo, capitão, uma seleção mítica. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. A torcida está sempre empolgada, né? Porque o Brasil vai com uma equipe tecnicamente muito capaz, com uma convocação inteligente, com um trabalho bem executado, principalmente depois da Copa América, né? Uma reformulação que teve muito a ver com a percepção do treinador de que havia aparecido mais oportunidade, havia outro jogador para convocar, outros jogadores podiam ser convocados, e o Tite entendeu isso, mudou a cara da seleção, e o Brasil chega ali em condições de ser campeão do mundo, mas os jogos vão ser decididos dentro de campo. Tem uma estreia duríssima contra a Sérvia, quando a gente fala da capacidade técnica, a gente vai desenvolver isso aqui durante o Sport Center, tem outro jogo duro contra a Suíça, o grupo é perigoso, essa seleção me parece de jogadores muito responsáveis, porque a gente já viu uma seleção em 2006 indo num clima meio de festa, a gente já viu uma seleção em 90 muito capaz, mas com algumas brigas internas que não condiziam com o que é o principal, que é a tentativa de ganhar um título em um mês e entrar para a história. Essa não tem isso. Essa está todo mundo ali concentrado e o que era a Neymar dependência até a última acabou. Então eu acho que ele vai ter que ser mais coletivo dentro de campo e fora dele. É outro assunto para a gente conversar aqui durante o Sport Center, Abel. Boa, Birner. Diego Lugano, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Você que, como lembrava o Birner, já passou por momentos iguais a esse, né? Da seleção brasileira, de chegada, de expectativa, antes de uma Copa do Mundo e durante também. Boa noite. Boa noite, Abel, fã de esportes, colegas hoje, boa noite. Não, realmente, eu vejo chegar ao Brasil agora, inevitavelmente acontece algo dentro de mim, né? Porque, apesar de obviamente já ter parado, esses momentos são inesquecíveis em nossas vidas. Chegar uma Copa do Mundo, o sono, né? Desde criança, muito trabalho por trás, muita responsabilidade, mas muita alegria. Então eu sinto hoje o que estão sentindo os jogadores do Brasil, os do Uruguai, da Argentina, a chegar na Copa, cumprindo um sono, cheios de responsabilidades. Isso também tem que ser. Não é só diversão, é muita responsabilidade, expressão, mas um momento único, mágico na história dos jogadores e na história do esporte mundial. A Copa do Mundo é grandiosa. Pode ter polêmica, não ter polêmica, mas o dia prévio ao começo na Copa do Mundo é diferente. Sim. No mundo todo. Então, a gente vai desfrutar deste programa como colegas em qualquer parte do mundo hoje estão desfrutando de falar de futebol, de viver esta festa e tomara que... É um privilégio. É um privilégio que seja uma grande Copa, que o Uruguai seja campeão e que... Aí eu gostei. Não vou opinar. Deixa eu quicando para Cada um defende o seu, né, Lugano? Deixa eu quicando para vocês agora. Terminou com um recado aí, viu, Prats? Não, e ele está corretíssimo. Eu super entendo o Lugano. Boa noite, Abel, Lugano, Birner, fã de esportes. O que falou bem o Lugano que viveu essa experiência como atleta, né, Abel? É um momento muito especial, né? Porque o jogador de futebol profissional se prepara para momentos como esse. É um momento diferente, né? O mundo vai parar para assistir, né? Quem gosta de futebol, quem não gosta de futebol, é uma Copa do Mundo. Independentemente dos problemas que o país apresentou, que a organização teve, que a FIFA tem, é um momento muito especial para quem vive o esporte e para quem não vive também, né? Para quem acompanha o futebol, às vezes, à distância, a Copa do Mundo, ela integra todo mundo, né? Ela movimenta muita gente, ela faz todo mundo se interessar pelo futebol por aqueles dias, por aquelas semanas. O que é bom destacar, Bel, que o pré-Copa da Seleção Brasileira foi bem feito. O Brasil se preparou bem para o Mundial. Isso garante alguma coisa? Não garante. É um torneio de 30 dias, é um torneio com muitas circunstâncias especiais. Você pode perder um jogador de cara, você pode ter, às vezes, um time muito bem preparado, que em um momento do jogo o time se perde e aquela preparação fica pelo caminho. Agora, até chegar ao Catar, a Seleção Brasileira se preparou bem.
As eliminatórias foram bem feitas, a seleção houve uma mudança depois de perder a Copa América em casa para a Argentina. Houve uma outra equipe que apareceu e o Tite foi inteligente para aproveitar esse momento. Então, assim, me parece que o que era para ser feito antes da Copa foi feito. Agora começa o Mundial, aí começa uma outra competição, um outro ambiente, com adversários talvez novos para o Brasil também. Eu acho que isso é um desafio para o Brasil. Os europeus para o Brasil são um desafio, mas o Brasil, até chegar ao Catar, até chegar ao Catar, os europeus. E vice-versa. Sim, e vice-versa. Também. Foi legal você tocar nesse assunto da preparação bem feita, porque acho que dá até para a gente fazer uma comparação com a preparação de 2018 para a Copa da Rússia. Era a mesma comissão técnica. Sim. Tite, com seus auxiliares, com Kleber Xavier, etc. e tal. Óbvio que o time tem muitas mudanças, você acaba de destacar, né? Jovens que estão indo para a sua primeira Copa. Não são preparações iguais. Por favor, Birner. Não são preparações iguais, porque eu falei isso antes da outra Copa e já falei isso depois, eu acho que nem o Tite discorda. Sem perceber, ele preparou a seleção brasileira para outra Copa como se ele fosse jogar um torneio de pontos corridos. Ele preparou um time, pouca alternativa, o jogador estava mal, ele não mexia no jogador no tempo certo, ele travou o time mais do que o campo pedia, como se aquilo fosse dar algum resultado e no longo prazo fosse funcionar. Mas o longo prazo não existe na Copa do Mundo. A Copa do Mundo exige uma percepção, decisões rápidas, de repente o que não é o melhor jogador é o melhor para aquele momento, é o melhor para aquele jogo. E o Tite entendeu isso. A convocação dele para essa Copa do Mundo mostra isso. Ele levou não tinha um time... mais opções agora do que em 2018? Ele tem mais opções. E tem até alguns setores que a gente pode dizer que estão um pouco mais vulneráveis, né? Por exemplo, a dupla de zaga brasileira hoje, ela, para mim, é um pouco mais vulnerável, olhando só a dupla, não o sistema de jogo que pode proteger a dupla, né? Do que era, por exemplo, na última Copa. Porém, agora, ele vai olhar para qualquer circunstância de jogo e ele vai ter uma possibilidade de solução. Ele tem o centroavante de área, mesmo que não seja algum rodado internacionalmente, como o Pedro, mas um jogador de boa técnica, para colocar ali, tem um jogador de velocidade ruim pelo lado, ele tem outro. Ele quer um jogador que marca mais pelo lado que fecha um atacante, ele tem opção. Ele quer um construtor, ele tem ali. Ele tem centroavante improvisado, por exemplo, o Richarlison pode jogar ali, pode jogar na esquerda. O Neymar pode jogar como falso atacante, pode jogar como meia. Ele tem 2 jogadores que vêm, ou até 3, de criação como volantes. Paquetá, Fred e principalmente Bruno Guimarães, que eu acho um jogadorzaço que de repente pode ao longo da Copa ganhar a posição. Ele tem Casemiro e Fabinho, ele tem opção para tudo. Fabinho, que é uma característica diferente. Ele não tinha opções. Por que ele levou jogadores de todas as características, que inclui Daniel Alves, que de repente, com 35 do segundo tempo, a seleção do Brasil encaixotada, não tem como criar chances de gol, em vez de ele ficar esperando alguém achar uma jogada, um drible, ele arrisca. Bota um lateral ali que vai vir pelo meio construindo para tentar desmontar a marcação adversária, porque é apenas uma opção. Porque ele olhou para a convocação e falou, eu preciso de opções para todas as situações, o que vai exigir decisões rápidas e certeiras. E aí é um jogo, eu não sei se ele vai conseguir tomá-las. Mas ele agora levou uma seleção para jogar uma Copa do Mundo e não para jogar um torneio de pontos corridos. E o curioso é que as duas fizeram, tanto a de 2018 como para essa Copa agora, fizeram eliminatórias espetaculares, né? Sim. As duas. Só que realmente agora ele tem mais opção. Agora, me chamou a atenção também você falando da dupla de zaga. Você acha que está mais vulnerável agora? É a mesma, né? Eu estou enganado. Especialista à minha esquerda para falar. Vamos no especialista aqui, ao meu lado, Diego Lugano, Marquinhos e Thiago Silva. Vou repetir o que eu venho falando já faz 2, 3 anos. Não só no Brasil, falo na Argentina, falo no Uruguai, na América, quando me perguntam de Brasil. Eu acho que esta seleção brasileira de Tite, desde que eu tenho visão e noção de futebol, a que melhor defende. A que tem o melhor sistema defensivo na história da seleção brasileira. Tácticamente impecável, jogadores que cumprem sua função, a distância entre as linhas, a função defensiva e a noção defensiva que tem. Não em vão, nos últimos 6 anos, Tite perdeu o jogo. Eliminatória, Brasil ganhou no Uruguai, ganhou na Asunción, empatou na Argentina, ganhou no Equador, ganhou na Paz. É muito difícil fazer um gol da seleção brasileira. Que antes, quando a gente joga contra o Brasil, a gente fala, bom, vamos sofrer, porque os caras são bons para caramba, mitad de campo para frente são simples, mas defensivamente vai cometer um erro. Uma desatenção, desconcentração, erro tático. Esta seleção não. É muito por Tite, obviamente, mas também por jogadores que tem de jerarquia. Alisson, Thiago, Marquinhos, chegou os 2. Grandes jogadores, obviamente Thiago hoje uma dama avançada, mas ainda no auge.
E também, por primeira vez, desde que eu vejo futebol, eu vejo 2 laterais de Brasil que vão na Copa a se dedicar a se defender. Sim. A cumprir o rol defensivo na linha 4, que é fundamental, para ganhar um torneio curto como uma Copa Mundial. Então, eu vejo no sistema defensivo Muito forte. a maior virtude de Tite. E depois te contar uma anedota. Um Brasil mais italiano do que brasileiro. Não, porque metade de campo para frente é Brasil. Sim, é o Brasil de sempre. Sim, claro. Por isso que este Brasil, eu acho, e falo faz 3 anos, é o grande favorito. De metade de campo para trás, é o Brasil italiano, uruguaio, argentino, melhorado, muito melhor que nós hoje. E metade para frente tem opções, tem desequilibrante, como sempre. Uma anedota, 15 dias atrás, eu estava no Rio de Janeiro, voltando para São Paulo, no avião, encontrei o grande César Sampaio, que foi meu parceiro em São Paulo, o Fábio, o preparador físico, né? O professor Macerejan. E eu falei isto para César. César, como este Brasil defende, eu me surpreendo, porque nunca vi Brasil se dedicar tanto defensivamente. E ele falou, Diego, além de ser um trabalho de Tite, se nas Copas do Mundo, no mata-mata, tem uma estadística. No mata-mata, 85% dos times que começam vencendo, vencem, que começam perdendo, perdem. 85% na história. Olha, ou seja, não pode tomar gol. Poucas viradas na Copa. Não pode sair perdendo. Não pode sair perdendo. Se você está perdendo por 1-0... Então, esse dado que eles estão lá dentro da comissão, obviamente, administrando, fala um pouco o porquê desse trabalho defensivo está bem feito. 2 laterais que não são Cafu e Roberto Carlos, não são Daniel e Marcelo, não são Carlos Alberto Leandro, mas tem uma consistência defensiva, fisicamente, taticamente, que eu não me lembro da seleção brasileira. Ou seja, os atacantes de lado que sabem recompor muito bem. Também, e ofensivamente te matam. Então, eu vejo um Brasil muito equilibrado. Para mim, um grande favorito para a Copa do Mundo. Grande favorito. O grande favorito. O grande favorito. Mas não falo hoje, falo faz 3 anos. Desde que perdeu a Copa América. Quando o Brasil ganhou de nós Copa Confederações 2013, ganhou de nós as semifinais no acréscimo, jogando mal o Brasil. Deveria ter vencido. Na final, atropelou a Espanha. Atropelou. Sim. Eu mandei um recado para André Plihaus, nosso colega. Plihaus. O Brasil acaba de perder a Copa do Mundo. Na hora estão comemorando em Maracanã. Quando perdeu contra a Argentina a final da Copa América, o Brasil acaba de ganhar a próxima Copa do Mundo. Porque o futebol funciona assim, né? Quando você acha que está tudo bem, não está tudo bem. E quando você tem coisa para corrigir, é que aí você se concentra mais, procura soluções, abaixa a bola. E eu acho, infelizmente, para o resto das seleções, como o Brasil está chegando hoje à Copa do Mundo. Galera, a seleção, para mim, esses últimos meses da seleção brasileira foram muito importantes e determinantes também para essa preparação. Os jogadores que vinham sendo convocados, vinha jogando bem na seleção brasileira, não tinha aquele negócio, o jogador tá jogando bem somente no clube, na seleção não tá dando recado, os jogadores vêm jogando bem tanto no time quanto na seleção. Os principais jogadores para mim que vêm jogando muito bem tanto no clube e na seleção não boto nem tanto assim, o Vinícius Júnior, ele tem jogado muito bem no Real Madrid, o Rodrigo também, eles nesses últimos meses têm jogado muito, tem sido decisivo, os principais jogadores do time do Real Madrid. Assim também como o Neymar no PSG, o Neymar tem feito muitos gols, tem dado muitas assistências, né? E tem animado muito o torcedor, né? Devido à boa temporada do Neymar. O Neymar que voltou antes, né, do período de férias, né? Voltou antes que alguns jogadores, então já começou a fazer aquela preparação antes, né? Já visando a Copa do Mundo, e com isso os resultados foram muito bons. Assim também como o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior também retornou das férias muito antes do previsto. E quem ganha é a seleção brasileira, com jogadores que chegam muito bem fisicamente, chegando no auge, né? Jogadores que estão jogando bem nas competições. O Antony tem jogado bem, exceto o Rafinha que acabou perdendo muito espaço no Barcelona, mas também o Rafinha tem jogado muito bem na seleção, mesmo ele sendo reserva, né, nos últimos jogos no time do Barcelona, mas quando joga na seleção, ele tem dado conta do recado, isso é o que importa. O jogador tem que estar bem na seleção também, entendeu? Independente do clube ou não, tem que avaliar também os jogos que ele jogou pela seleção brasileira. Eu também não sei como vai vir o Casemiro com esse negócio de troca de clube, para mim não foi uma boa para ele, foi para um clube muito abaixo assim da média, né, da Europa. Para mim o Manchester já foi o Manchester, tá um time totalmente quebrado, um time muito abaixo, né?
e ele é um jogador muito seguro, né? Agora temos que ver também como que vai chegar o Thiago Silva, um jogador que já tem uma idade já bem avançada, né? Para os padrões assim, de um zagueiro, para aguentar um jogo físico de 90 minutos, né? Esperamos que a seleção chegue muito bem para esses jogos aí da primeira fase. Para mim o Brasil passa 3 vitórias na primeira fase e na oitavas para lá que o bicho vai pegar, aí que nós vamos saber se a seleção de Tite está preparada mesmo para ganhar essa Copa do Mundo. Não esquece, galera, você que está chegando é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative também o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.